parou para pensar o porquê, mesmo você sabendo quais são as suas inseguranças, os seus medos, os seus defeitos, os seus padrões de comportamentos negativos que você tem, coisas que você faz de forma automática que não é legal, mesmo você tendo conhecimento de tudo isso, você ainda assim não consegue mudar? Você ainda assim não consegue parar de ter relacionamentos ruins, parar de se paralisar com medo de iniciar novas coisas, de ter uma vida melhor? Eu vou explicar hoje, de uma forma resumida e bem simples, o porquê que mesmo você sabendo o motivo de você agir de determinada forma que te atrapalha, que te traz danos, você não consegue mudar. Eu sou psicanalista de formação, eu atendo clinicamente. Então, antes eu vou explicar primeiro o que é o ego. O ego é a nossa identidade que ela é construída conforme a nossa interação com o mundo e com a nossa família e com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com os nossos pais. Então, a gente não nasce com ego, ele vai sendo construído ao longo da nossa infância. Então, aquilo que você escuta sobre você na sua infância, os ideais dos seus pais, a relação que você tem com o mundo é o que vai formar a sua identidade, a sua personalidade, a forma como que você vê, como você enxerga o mundo e principalmente como você se enxerga. O nosso ego, ele é fascinado por coerência. Então, assim, e ele tem uma resistência muito, muito, muito grande a qualquer mudança. Então, se você criou uma imagem sobre você na sua infância, na sua vida adulta, o seu ego, mesmo você tendo consciência de algumas coisas que são divergentes daquela imagem que você criou, o seu ego vai resistir muito a aceitar aquilo. Então, por exemplo, você era uma pessoa que era muito inteligente na sua infância e as pessoas, elas te elogiavam muito, a sua família te elogiava muito, então a imagem que você criou de você eu sou uma pessoa inteligente. Então, quando você descobre que talvez você não tenha tanta facilidade com outras coisas, com algumas coisas novas, isso vai ser perturbador para o seu ego. Por quê? A imagem eu sou inteligente. Como assim, algo novo que eu vou iniciar eu não vou ter tanta facilidade? Eu vou ser burro. Então, muitas vezes você foge disso, o seu ego vai tentar fugir disso. Então, assim, você começa, por exemplo, um esporte novo. E nesse esporte você é péssimo. É péssimo. Mas na sua infância você tinha facilidade com tudo, você era inteligente. Então, para não... o seu ego, ele não quer ver que existe uma dificuldade, para não embaçar, vamos assim dizer, essa imagem que você tem de você ser inteligente, você vai parar de fazer esse esporte. Você nem vai iniciar. Quando você perceber que você é ruim, que você não é tão inteligente assim, que existem pessoas muito mais inteligentes que você, o seu ego vai fugir. Porque para ele é perturbador qualquer coisa que perturbe essa imagem que ele tem, que você tem de você mesmo. E isso não só para essa parte positiva que eu disse, mas também para as negativas. Então, se você cresceu com as pessoas falando que você não sabia fazer nada direito, que você era dependente de todo mundo, que você era burro, qualquer coisa do tipo, na sua vida adulta, você vai ter uma dificuldade de se enxergar de outra forma, porque isso, para o seu ego, isso perturba a coerência da identidade que ao longo da sua infância se formou. Então, o que acontece? Na psicanálise, não adianta, para nós psicanalistas, não adianta somente você saber o porquê que você está agindo de determinada forma, né? Você descobriu, por exemplo... Vou dar um exemplo pessoal, eu gosto de exemplos pessoais. Uma coisa que eu descobri em análise, que eu era uma pessoa passiva. Só que ser uma pessoa passiva era totalmente
diferente da imagem que eu construí na minha infância. Eu sempre tomei muita iniciativa, eu sempre fui muito ativa, tipo, eu sempre fui a pessoa, tipo assim, daqui que eu faço. Eu queria fazer alguma coisa nem que fosse para atrapalhar. Por quê? Porque eu tinha uma energia de ser ativa, de ser líder, de ser... Então, quando eu descobri que em algumas situações da minha vida eu era uma pessoa totalmente passiva, isso perturbou o meu ego. E é o que aconteceu. Essa imagem de ser passivo, o meu ego subiu pra minha consciência e o meu ego falou assim, a gente não é assim não, joga pra baixo. Recalcou pro meu inconsciente. Só que o inconsciente, ele quer falar, ele quer mostrar parte de nós que é a gente também. Então, assim, direto em várias situações da minha vida, batia de novo essa questão de, aqui ó, você é passiva, você é passiva, você é passiva. Principalmente no esporte, no jiu-jitsu, né, nos meus campeonatos. Então, o que acontece? Na psicanálise, não basta apenas você saber. Você tem que elaborar. E o que é a elaboração para a psicanálise? A elaboração é o processo dessa parte sua que você esconde de você mesmo se integre ao seu psiquismo. Ele vai fazer um processo de integração. Para o nosso aparelho psíquico, é muito natural integrar. Só que como a gente tem essa resistência, né? Porque o ego não quer mudar. O ego não quer que a imagem que você tem de você mesmo seja abalada. Ele tem uma resistência muito grande à mudança. Então, você vai, quando chegar para sua consciência aquilo, o seu inconsciente vai falar assim, ó, tem essa parte aqui que é sua, vamos juntar? Vamos ver que é sua? Aí você vai falar assim, não, joga para baixo, eu não sou assim. E pra mim, eu vou confessar que era bem perturbador me descobrir como uma pessoa passiva. Até porque, por exemplo, eu sempre até preferi muito mais a raiva do que a tristeza. Pra mim, o sentimento de tristeza é um sentimento extremamente passivo. Então, eu preferia a raiva, porque na raiva eu ainda ia ter alguma atitude, nem que fosse pra xingar, gritar, bater em alguém. Mas a tristeza não. A tristeza é um sentimento mais, vamos ficar quietinho aqui, ai, não posso fazer nada. E tanto que, muitas vezes, eu não me permitia sentir tristeza, porque pra mim isso era muito passivo, né? Isso de forma inconsciente, eu ainda não sabia que o não sentir a tristeza era por conta da passividade. Eu fui descobrir isso conforme eu fui elaborando isso em análise. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entender. Pensa em uma pessoa que cometeu algum crime e ela foi presa. Ela cumpriu, 10 anos em reclusão na cadeia e ela saiu. Ela vai ser, de novo, integrada à sociedade. Só que não vai ser uma coisa fácil. Vai existir uma resistência. Principalmente quando ela quiser acessar alguns lugares, por exemplo, voltar a estudar, voltar a trabalhar. As pessoas, a sociedade em si, vai resistir, vai estar com medo. Essa pessoa provavelmente não vai achar emprego tão fácil. Talvez ela também tenha uma tendência de, não, isso aqui não é pra mim. Vai resistir talvez a trabalhar em um lugar que ganha um salário mínimo por mês, sendo que de repente aquilo que ela fazia, tráfico de drogas, ela ganhava um salário mínimo em uma semana. Então vai existir uma grande resistência à mudança. Mas conforme o tempo vai passando, essa resistência vai diminuindo. Então, em análise, quando chega, por exemplo, essa questão de você é passiva, enquanto eu continuar tentando negar essa parte minha, eu não vou conseguir mudar. Por quê? Porque eu só mudo aquilo que eu aceito, aquilo que eu tenho conhecimento e aquilo que eu aceito. Então, toda hora eu falo assim, não, eu não sou uma pessoa passiva. Eu não aceitei essa parte que é minha.
E aí meu inconsciente, o ego vai jogar de novo lá pro inconsciente pra fingir que não existe. E o inconsciente vai falar assim, essa parte é sua, é sim. E vai continuar batendo, batendo na porta. Então, com base nesse conflito entre o seu ego e o seu inconsciente, essa sua parte que quer se integrar a você e o ego não quer que essa parte se integre, é aí que aparecem os sintomas. Sintomas como sintomas físicos, como doenças físicas, como fobias, como compulsões, como obsessões, como você se paralisar para fazer as coisas, enfim, tudo aquilo, todas as neuroses que te impedem de ter uma vida que você sempre sonhou, sempre quis. Então, por exemplo, você poderia ser muito melhor do que você é hoje. Talvez você poderia acessar muitas outras camadas profissionais, mas o fato de você não conseguir iniciar cursos ou novas coisas que você não é tão bom assim, e aí você vai e foge, isso te impede de você acessar, sei lá, um patamar melhor no seu trabalho, por exemplo, né? Então, assim, é aí que aparecem os sintomas. Os sintomas é uma forma de forçar essa integração. Então, assim, o inconsciente vai falar assim pra você, a gente vai mostrar essa sua parte, sim. Você é assim, você vai se ver assim, sim. Ah, eu não... Aí o ego vai falar assim, ah, eu não quero. Aí o sintoma fala assim, não quer não? Então, peraí que eu vou te dar aqui um pensamento obsessivo. Então, pera aqui que eu vou te dar uma doencinha aqui, uma fobia. Pera aí que você vai ter alguma coisa. Porque você vai precisar olhar para esse lado. Então, o que que acontece? Você não vai conseguir mudar enquanto você negar essa sua parte. Nós adoecemos sempre que negamos aquilo que a gente é. E muitas vezes aquilo que a gente é não é socialmente aceito. Nem pela sociedade, nem por nós. Então, por exemplo, vai que você cresceu em uma casa que era proibido sentir raiva. Só que dentro de você existe um impulso, uma raiva muito grande. Só que você reprimiu ela. Você tem desejos de inconsciência de repente sair na mão com as pessoas na rua. Só que você de repente cresceu em uma casa que não, a gente não pode nunca sentir raiva, nunca ficar bravo com a mamãe, com o papai, com os irmãos, dar aqui um abraço no seu irmão, a gente não briga. Pô, tem gente que enche nosso saco, pô, e dá raiva. Você vai sentir raiva do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu chefe, porque é natural, é humano. Só que como você cresceu em um lar em que a sua personalidade foi moldada para é errado sentir raiva, você vai esconder essa sua parte. Então, por você esconder essa sua parte, você vai acabar adoecendo de alguma forma. Né? O seu inconsciente vai te dar alguns sintomas. E esses sintomas não são somente físicos, né? Mas também da parte do comportamento, do emocional, né? Dos pensamentos. Então, cara, às vezes você tá aí repetindo vários padrões que te destroem emocionalmente, em relacionamentos, por exemplo, em pensamentos, fica ali ó, pensando toda hora, né? Com pensamentos acelerados, sempre pensamentos ruins. Até que você reconheça que você tem muita raiva, que você é uma pessoa que talvez assim, que é uma pessoa raivosa, entende? Então assim, quando você aceita essa sua parte, tipo, cara, ok, eu sou uma pessoa que tem raiva. Eu cresci numa família que é errado ter raiva, mas eu tenho raiva. Ah, eu sou uma pessoa passiva. Eu não vou ser ativa e líder e vamos lá e vamos fazer a todo momento. Ah, eu cresci sendo elogiada porque eu tinha que fazer tudo sozinha e que eu não podia contar com a ajuda de ninguém. Mas eu vou aceitar que existe um lado meu que não consegue fazer tudo sozinho e que vai precisar de ajuda. Então, quando a gente para de negar essa nossa parte e fala assim, cara, eu sou assim. Ah, só assim, às vezes eu tenho vontade de pegar uma madeira e bater nas pessoas na rua.
Quando você aceitar isso, parar de tentar negar, automaticamente o seu aparelho psíquico, de forma muito natural, vai integrar essa sua parte e aí, consequentemente, você vai mudar. Consequentemente, você vai parar de repetir alguns padrões de comportamentos, você vai parar de ter alguns sintomas relacionados a essa parte sua que você tentava esconder. Então, por exemplo, quando eu parei de negar que eu era uma pessoa passiva, eu parei de ter problema nos meus campeonatos. Porque às vezes me dava um medo tão grande de eu ficar obsessiva nos meus pensamentos, com medo de, ai meu Deus, vou chegar lá e se eu não conseguir fazer nada, e se eu ficar, e se a pessoa me dominar, isso, aquilo, e cara, aconteceu isso. Só que, quando aconteceu, eu já tinha integrado isso na minha personalidade. E como que eu integrei isso? Com análise. A integração, gente, leva tempo. Por mais que seja algo natural, leva tempo. Você ficou 30 anos acreditando que você era de uma forma, não vai ser em 2 dias que você falar, não, aceita em 2 dias aqui que você vai mudar. É natural para o seu aparelho psíquico, mas leva tempo. Por isso que é muito importante a gente fazer terapia, a gente fazer análise com o psicanalista, porque é um ambiente em que você vai poder falar tudo que você quiser, fazer associação livre, não tem julgamento moral, você pode falar qualquer coisa e repetir muitas vezes a mesma coisa. Então, muitas vezes, é muito importante que a gente fale as mesmas coisas nas nossas sessões. Porra, puta, mas eu tô de novo falando sobre isso. Fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Que naturalmente quando você parar de negar, naturalmente o seu psiquismo vai se integrar. E quanto menos você perceber, você já parou de repetir algumas coisas. Você tá uma pessoa mais... alguns sintomas já foram embora. Você tá uma pessoa que... eu tinha medo de pedir ajuda. Você vai lá e começa a pedir ajuda. Essa sua parte que tinha medo de se olhar e ver que você talvez não era tão... Que tem coisas que você não vai ser bom de início, você começa a parar de fugir dos cursos. Você vai lá e consegue terminar seu curso. Você vai lá, começa a estudar outras línguas, sei lá. Sim, enfim, qualquer coisa da parte intelectual. Você vai parar de fugir. Você vai parar de se sabotar. Mas para isso a gente precisa reconhecer essa parte nossa que está gritando. Que é assim, você também. Para o nosso inconsciente, a gente, por exemplo, pode, ser hipócrita. Eu posso amar e odiar a mesma pessoa. Para o nosso ego, não. É impossível. Mas para o nosso inconsciente, sim. A gente pode ter 2 lados. Então, eu posso ser ativa e passiva. Você pode ser inteligente e não inteligente. Você pode ser uma pessoa que consegue se virar com tudo, mas uma pessoa também que vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. Então, isso vai te permitir com que você se adapte. Para que você também... Somente a análise nos permite também a gente flexibilizar o nosso ego, né? Não deixar o nosso ego tão rígido, né? Então, assim, cara, ok, eu sei que eu sou inteligente, que eu fui inteligente em matemática, que eu sou inteligente com isso, aquilo, com outro, mas com isso aqui eu não sou. Então, eu vou suportar o sofrimento aqui de ser ruim nessa parada aqui, que é uma coisa importante pra mim, que vai me abrir novas portas, que vai me dar mais dinheiro, que eu vou conseguir ter um sucesso financeiro, ou melhorar os relacionamentos, né? E até a gente utilizar mecanismos de defesa saudáveis. Eu vou dar uma introdução bem simples aqui para vocês, que mecanismos de defesa são formas que o ego tem para se defender da angústia, de tudo aquilo que ele vê ao contrário de você, que perturba a sua imagem, ele vai usar para se defender. Então, por exemplo, só que existem mecanismos de defesa que são saudáveis. Por exemplo, o humor. O humor é um mecanismo de defesa, e a sublimação também. O que é sublimação? É a gente pegar essa nossa parte que a gente tenta esconder, os nossos impulsos, por exemplo, os impulsos de raiva, sexuais, que não são aceitáveis socialmente,
e canalizar em algo que é aceitável pela sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho um impulso, de raiva, como que eu vou canalizar isso socialmente? Eu vou por um esporte de luta. Eu vou competir. Um exemplo clássico desse era o Mike Tyson. O Mike Tyson é um exemplo clássico de uma pessoa que tem impulsos de raiva, de ódio, bem forte, bem latente. Como que ele canalizou isso? Indo pro boxe. Ele com certeza mataria uma pessoa na rua, naquele momento que ele tá com raiva, que aquele impulso quer sair. Mas, socialmente, ele utilizou, o ego dele utilizou a sublimação, canalizou toda essa raiva e foi para o esporte, um esporte de luta. De luta, artes, enfim, outras coisas que são socialmente aceitas. Então, não quer dizer que quando a gente descobre essa nossa parte, a gente precisa agir como... eu não sei a palavra certa aqui agora. Agir como ela pede. Então, por exemplo, se eu tenho raiva, eu não preciso agir como minha raiva pede de socar alguém na rua. Tipo assim, eu admiti que eu sou uma pessoa que tem muita raiva acumulada. Mas eu não vou extravasar essa raiva de uma forma batendo nas pessoas na rua. Sim? Porque de repente eu posso pegar uma pessoa que é mais forte que eu. E eu posso me trazer muitos problemas, como por exemplo, eu acabar batendo, machucando tanto uma pessoa que eu posso levar ela a matar ela e eu ser presa. Aí, ó, acabou com a minha vida, porque o sistema penitenciário brasileiro é horroroso. Então, você não precisa... Quando você reconhece essa sua parte que você tanto esconde de você, não quer dizer que você tem que agir como ela pede. Você pode canalizar ela de uma outra forma. Um outro exemplo clássico é, de repente, uma pessoa que é heterossexual que descobre que ela tem desejos homoafetivos. E aí, ela tenta esconder essa sua parte como? Como? Sendo agressivo com pessoas trans, pessoas gays, com homossexuais, né? Então, assim, para eu esconder essa parte de mim, eu vou agredir fisicamente, verbalmente, pessoas que são homossexuais, porque elas me mostram essa minha parte que eu quero esconder. E isso traz o quê? Muitas consequências negativas para essa pessoa. Então, quando essa pessoa reconhece que ela tem impulsos homossexuais, que ela tem desejos homossexuais, ela não precisa exatamente fazer como que o impulso dela pede. Ela não precisa se relacionar homossexualmente se essa não for a vontade dela. Ela pode pegar esse impulso e canalizar, sublimar em outra atividade. Entende? Então, assim, o fato de você assumir essa sua parte não quer dizer que você precisa agir como essa sua parte te pede, tá? Então, essa foi uma forma simples que eu achei para explicar isso para vocês. Outra coisa. Não adianta então eu tenho que falar, vou pegar aqui a minha amiga, vou ficar na orelha dela falando sobre esse meu problema. A elaboração só acontece no set analítico, com um profissional que ele vai te ajudar fazendo interpretações, mostrando as suas resistências, tá? Porque um amigo não vai ver uma resistência aqui que você tá tendo e vai te mostrar, tá? Então, é isso, né? Então, se você tá cansado também de, já reconheço que isso tá atrapalhando minha vida, eu quero mudar, vai pra análise, procure um profissional e comece a fazer análise. É muito bom. A análise é muito gostoso. Às vezes não é muito confortável, mas tenho certeza absoluta que vai te trazer muitos benefícios. É isso, obrigada, tchau!